Analisando a íris de um paciente de 13 anos, sexo masculino, vamos tentar fazer uma análise rápida, voltada para a estrutura comportamental, estrutura física e um pouco da parte genética, tentando explicar o que encontramos. Bom, aqui temos a sua íris direita, temos a sua íris esquerda. Muitas vezes eu vou fazer a leitura da íris como se ela fosse um relógio, tendo aqui como 0 horas ou meio-dia, né? Lendo no sentido horário em alguns casos e lendo no sentido anti-horário em outros casos. Como estrutura da íris comportamental, eu observo aqui um duplo processador de comportamento. O que nós chamamos de estrutura corrente. Essa estrutura da íris, ela tem essas fibras escorridas, mostrando que a pessoa tem uma tendência sinestésica a guardar, segurar coisas, juntamente com uma estrutura flor. Podemos ver essas pétalas, que são lacunas, picos emocionais espalhados pela estrutura da íris. Ou seja, uma marca principal de personalidade marcada de emoções, né? Com uma vitalidade grande, oferecendo muita tranquilidade, influenciando muito a todo o grupo que esse adolescente pertence. Tem muita empatia e vontade de sempre ajudar, né? De sempre estar se colocando em situações. Só que isso também é uma das maiores causas de suas aflições e seu estresse, porque essa emoção, essa emotividade que esse adolescente gera, fica presa nessa estrutura corrente. É como se fosse uma emoção criada, mas retida, o que acaba muitas vezes por se transformar num processo de melancolia, né? Um aprisionamento da emotividade. Bom, a cor dela predominante é o castanho. A gente vê um pouquinho de uma estrutura verde de fundo, mas não é a cor da íris. Isso sim é excesso de muco retido. Provavelmente esse adolescente ele é alérgico. Vamos ver depois que o crânio facial dele é um pouco congestionado. Ele deve ter muita sinusite, rinite. O pulmonar dele é um pouco sensível também com essa estrutura que ele apresenta. A natureza biofísica herdada, eu poderia dizer que é média, não é nem tão forte nem tão frágil, por conta dessas fragilidades em formas de picos emocionais retidos e dessa estrutura com fibras abertas. A tendência desse adolescente não é nem extroversão nem introversão. A gente mede a extroversão e introversão através dessa zona aqui, próxima à pupila, que é a zona intestinal e gástrica. Essa borda que nós temos aqui, que se encontra até em alto relevo, indicando também provavelmente o processo alérgico, que a gente chama de trança do sistema nervoso autônomo ou simplesmente colarete, ela indica a largura intestinal. Quando a largura intestinal é superior a 2/3 da íris, a gente costuma dizer que é um indivíduo extrovertido. Quando um pouco mais curta do que como está se apresentando aqui, indica uma introversão. Como ele não é extrovertido, a gente pode dizer que ele tende um pouco à introversão. A não ser nessa área aqui, nós podemos ver que ela se alarga um pouco, bem na zona cardíaca da íris esquerda, que representa uma zona cardíaca, ou seja, esse adolescente ele vai ter facilidade de comunicação com pessoas do sexo feminino, mas possivelmente introvertido. Você deve estar observando aqui que esse interior ele está em alto relevo, indicando que esse intestino ele está irritado, ele está faltando hidratação, né? Os sinais específicos que a gente encontra, eu encontro anéis de tensão, ansiedade, diálogo mental, que são esses anéis, esses cortes em forma de estrias ao longo da íris, indicando que esse adolescente passa por um processo de estresse mental, de diálogo mental muito grande, né? E nesse duplo processador comportamental indica um grau de emotividade represado e tenso. Bom, vamos falar um pouco do sistema glandular. O sistema glandular é bastante sensível, com atenção para essa zona aqui que se encontra escurecida, justamente em cima da hipófise e da pineal, né? Temos até aqui nesse lado um pequeno rasgo sobre a própria hipófise e uma marca escura vindo para a pineal. Isso fragiliza muito a parte glandular e me chama a atenção marcas na tireoide, tanto de um lado como de outro,
nós estamos vendo marcas na tireoide. Esse adolescente, ele provavelmente tende a ter disfunções na tireoide. Uma coisa importante para a gente começar a falar da fisiologia aqui é que note que esse colarete, essa trança, ela vem de certa forma em alto relevo, mas ela some nessa parte aqui, onde ela se encontra mais escura. É como se ela tivesse rompida e toxinas intestinais acabam migrando para a zona cerebral, fazendo com que o cérebro fique hipoativo. E duas lesões clássicas aqui que a gente tem, preocupantes para um adolescente. Essa primeira lesão, lacuna aberta, escurecida, se encontra na área da pressão do ego, indicando possivelmente um quadro depressivo, melancólico. E como a gente já disse, a estrutura dele é difícil de resolver essas coisas internas. E essa outra lacuna, ela está entre a zona da sexualidade e a zona da mente inata, possivelmente numa zona que nós chamamos de zona obsessiva. Ou seja, esse adolescente, ele tem um clássico transtorno de humor bem característico em sua íris, o que a psiquiatria pode chamar de bipolaridade. E ainda com fragilidade glandular, temos aqui um caso grave, né, no leitura e no contexto da íris. Bom, o pulmão, ele tem excesso de muco retido, a coluna se encontra satisfatória, tá? Apenas uma pequena dor cervical, ele pode estar tendo apenas um desconforto em parte do pescoço. O coração apresenta uma leve fragilidade, mas hereditária. A parte do fígado, eu estou falando dos órgãos de choque agora, né? Está satisfatória. A zona urogenital, ele tem uma zona bastante frágil, bastante marcada, com também rompimento da trança. Tá? Aqui a gente tem um rim do paciente. Essa marquinha aqui está em cima da adrenal, indicando que ele está com déficit na liberação de adrenalina, causando insegurança, causando medo, e marcas no rim esquerdo. Ele precisa aumentar muito o consumo de água para não ter nenhum problema renal, né? O sistema estrutural, eu vejo uma sugestão de lesão aqui na parte do ombro direito, né, com um pequeno rompimento de borda nesse início. Ele deve sentir muitas dores no ombro, e a perna esquerda apresentando uma fragilidade. O sistema circulatório está satisfatório, o sistema linfático se encontra satisfatório, a pele encontra-se satisfatória. Como outros pontos, eu diria que essa trança do sistema nervoso autônomo, ela, por estar em alto relevo, é como se o sistema nervoso autônomo estivesse em estado de alerta, podendo representar uma alergia, né? E quando a gente olha para a zona crânio-facial, a gente encontra ela bastante congestionada e bem desfibrilada, né? Indicando possivelmente um processo alérgico. Minha impressão terapêutica é que essa sensibilidade glandular, né, com atenção para a tireoide, deve ser observada. Essa tireoide, ela deve dar problema, né? Ele tem muito excesso de toxinas na área mental, né, com transtorno de humor evidente, baixa hidratação e com certeza a alimentação dele é deficiente, porque quando a gente vê esse intestino mostrar a cara aqui nessa zona escura, a gente está mostrando que o intestino está produzindo muita toxina intestinal e não está sendo eliminada pelas vias normais. Por se tratar de uma criança de 12 anos apresentando intensas marcas no campo cerebral que indicam um transtorno de humor, com alternância entre talvez um quadro depressivo, né, e obsessivo, e tendo essa fragilidade glandular, com atenção para a tireoide, o primeiro passo é um check-up que envolve a atenção de um neurologista, de um endócrino, para descartar hipóteses orgânicas que justifiquem a queixa apresentada dele. Ele chegou com uma queixa de déficit de atenção, de excesso de melancolia, né, de problemas no colégio, de problemas na família. Ele necessita de ingestão de ácidos graxos, uma terapia com ácidos graxos, reeducação alimentar, estímulo à atividade física, e tem uma indicação terapêutica grande, né, com ajuda e presença familiar. Bom, esse foi um check-up básico que eu tentei fazer em poucos minutos desse paciente de 13 anos que tem uma queixa comportamental, e a íris mostra um quadro psicológico complexo.